Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico 15, 16, 21. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa, ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 1:8, 119. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Sede bom com vosso servo, e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus olhos, e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração a guardarei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios 2, 6, 10. Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal, estão votados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade, Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós Deus revelou esse mistério através do Espírito. Pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 5, 17, 37. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti.
De fato, é melhor perder um de teus membros, do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para te ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros, do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O texto do Eclesiástico foi escrito em um contexto judaico do período helenístico, que vai da morte de Alexandre o Grande, 323 a.C., até a conquista romana, 31 a.C. Recebeu esse nome porque foi marcado pela expansão da cultura grega, chamada helênica, para diversas regiões do Oriente Médio, Egito e Ásia. Essa difusão, conhecida como helenização, promoveu a mistura entre elementos gregos e tradições locais, consolidando a língua grega como idioma comum e valorizando filosofia, artes e ciência. Para os judeus, esse contexto trouxe desafios religiosos e culturais, pois a imposição de costumes helenísticos ameaçava a fidelidade à lei e a identidade monoteísta, gerando tensões que influenciaram a redação de livros sapienciais como o Eclesiástico. O texto do Eclesiástico reflete claramente o impacto do período helenístico sobre a fé judaica. Em meio à forte influência cultural grega que exaltava a autonomia humana e a busca pelo prazer, o autor reafirma a liberdade como dom de Deus, mas orientada para o bem e a vida. A imagem do fogo e da água simboliza a escolha entre caminhos opostos, destacando que a responsabilidade moral não é determinada pelo destino, mas pela decisão consciente diante da lei divina. Essa ênfase na sabedoria e na observância dos mandamentos surge como resposta às ideias fatalistas e relativistas da época, preservando a identidade religiosa do povo e mostrando que mesmo em um mundo helenizado, a verdadeira liberdade consiste em escolher Deus. As ideias fatalistas e relativistas, comuns no contexto helenístico, influenciavam a forma de pensar e agir das pessoas. O fatalismo sustentava que tudo está determinado pelo destino ou pelas forças cósmicas, negando a liberdade humana e levando à passividade diante das escolhas. Já o relativismo afirmava que não existem verdades absolutas, mas que tudo depende das circunstâncias, opiniões ou conveniências individuais, tornando os valores morais flexíveis e subjetivos. Ambas as concepções contrastam com a visão bíblica, que defende a responsabilidade pessoal e a existência de uma verdade objetiva revelada por Deus, diante da qual o ser humano é livre para escolher entre o bem e o mal. Assim, a comunidade israelita enfrentava fortes influências culturais e filosóficas gregas. Esse cenário trouxe desafios para manter a identidade religiosa e moral do povo, pois havia uma tensão entre a sabedoria tradicional hebraica e os valores pagãos predominantes. A obra busca reafirmar a liberdade humana diante da lei de Deus, mostrando que mesmo em meio às pressões externas, cada pessoa é responsável por suas escolhas. A imagem do fogo e da água reflete a dualidade presente na vida, bem e mal, vida e morte, e a necessidade de discernimento diante das opções que se apresentam. Israel vivia sob domínio estrangeiro, o que gerava insegurança e tentação de aderir a costumes contrários à fé. Havia desigualdades e conflitos internos, e a filosofia grega exaltava a autonomia humana, enquanto a tradição bíblica afirmava a dependência de Deus. O texto reforça que Deus não é autor do pecado e que a liberdade deve ser exercida em sintonia com a vontade divina. Essa afirmação é um contraponto às ideias fatalistas ou deterministas que circulavam na época, reafirmando que a escolha pelo bem é possível e necessária. Na liturgia atual,
Essa leitura dialoga com a teologia da liberdade e da responsabilidade moral. A Igreja, ao proclamar esse texto, convida os fiéis a reconhecerem que a vida cristã é feita de decisões concretas. Seguir os mandamentos não é imposição, mas caminho de vida. A conexão com a liturgia se dá especialmente no tempo comum, quando somos chamados a viver a fé no cotidiano, escolhendo entre caminhos que conduzem à vida ou à morte espiritual. A liberdade humana, iluminada pela graça, é essencial para responder ao amor de Deus. Assim, a palavra nos recorda que a santidade não é fruto do acaso, mas da adesão consciente à vontade divina, que hoje se manifesta na prática do Evangelho e na participação nos sacramentos. A aplicação pastoral dessa mensagem para a vida cristã hoje nos lembra que em um mundo marcado pelo relativismo e pela busca de soluções fáceis, somos chamados a viver a liberdade como responsabilidade diante de Deus. Assim como no tempo do eclesiástico, também enfrentamos pressões culturais que relativizam valores e promovem escolhas baseadas apenas no prazer ou na conveniência. A palavra nos convida a escolher a vida que é Cristo, e a rejeitar tudo que nos afasta do amor de Deus. Isso se concretiza em decisões diárias: optar pela verdade do Evangelho, pela justiça, pela honestidade e pelo cuidado com o próximo. A liturgia nos recorda que a graça não anula a liberdade, mas a fortalece para que possamos dizer sim a Deus e viver como discípulos em meio aos desafios do nosso tempo. O trecho do Salmo 119 é um hino à lei do Senhor, vista não como imposição, mas como caminho de felicidade e vida plena. O salmista reconhece que a verdadeira liberdade e alegria estão em viver segundo os mandamentos, buscando a Deus de todo o coração. Há um tom de súplica e desejo de fidelidade. Oxalá seja bem firme a minha vida, mostrando que a observância da lei exige graça e perseverança. A oração pede luz e entendimento para contemplar as maravilhas da palavra, revelando que a lei não é apenas norma, mas expressão do amor divino que conduz à comunhão com Deus. Assim, o Salmo nos ensina que a felicidade não está na autonomia absoluta, mas na adesão amorosa à vontade do Senhor, que orienta e sustenta nossa caminhada. Enquanto o eclesiástico apresenta a liberdade humana diante do bem e do mal, convidando-nos a optar pela vida e pela fidelidade a Deus, o Salmo expressa o desejo profundo de viver essa escolha, pedindo luz, firmeza e sabedoria para cumprir os mandamentos. Ambos rejeitam qualquer ideia de fatalismo ou relativismo, afirmando que a comunhão com Deus depende de decisões concretas e perseverantes. Assim, a liturgia nos mostra que a lei não é peso, mas caminho de amor e segurança, e que a graça divina sustenta nossa liberdade para escolher sempre o bem. Na segunda leitura, a cidade de Corinto, para onde Paulo escreve, era um importante centro comercial do Império Romano, localizada na Grécia, numa região estratégica entre dois mares. Esse contexto geográfico favorecia a intensa circulação de pessoas, ideias e culturas. Corinto estava sob domínio romano, mas preservava traços da cultura helenística, marcada pela valorização da retórica, da filosofia e da busca pelo prestígio social. Era uma cidade cosmopolita com grande diversidade cultural e religiosa, incluindo templos pagãos e práticas que exaltavam o prazer e o poder. Os cristãos viviam em meio a essa pluralidade, enfrentando desafios para manter a fé diante de valores mundanos que priorizavam sabedoria humana e status. Paulo, ao escrever, contrapõe a sabedoria deste mundo à sabedoria de Deus, revelada no mistério da cruz e comunicada pelo Espírito. Essa mensagem é radical, pois desmonta a lógica do poder e da glória humana. Os poderosos, cegos pela sabedoria terrena, não reconheceram o Senhor da glória e o crucificaram. A verdadeira sabedoria não é fruto de raciocínio humano, mas dom divino, preparado para aqueles que amam a Deus. Essa revelação, que ultrapassa qualquer expectativa humana, é acessível apenas pela ação do Espírito, que penetra as profundezas de Deus e ilumina o coração dos fiéis. Na liturgia atual, essa leitura nos convida a rever nossos critérios de sucesso e sabedoria. Em um mundo que valoriza aparência, poder e conhecimento técnico, Paulo recorda que a verdadeira grandeza está na intimidade com Deus e na abertura ao Espírito. A fé cristã não se apoia em discursos sedutores, mas na experiência do amor divino que transforma a vida. Assim, somos chamados a buscar essa sabedoria na oração,
na escuta da palavra e na participação nos sacramentos, deixando que o Espírito nos conduza a escolhas que revelam Cristo no cotidiano. A liturgia nos desafia a viver não segundo a lógica do mundo, mas segundo a lógica da cruz, onde se manifesta a glória de Deus. O trecho do Evangelho de Mateus foi proclamado no contexto do Sermão da Montanha, quando Jesus ensina seus discípulos em uma região da Galileia, sob domínio romano. Trata-se de uma área marcada pela presença de judeus e pagãos, com tensões políticas e sociais devido à opressão romana e à expectativa messiânica. Havia forte influência da lei mosaica e das tradições rabínicas, que regulavam a vida religiosa e social. Os fariseus e mestres da lei eram vistos como referência de justiça, mas muitas vezes reduziam a observância à aparência externa. Jesus, então, apresenta uma proposta revolucionária: não abolir a lei, mas levá-la à plenitude, deslocando o foco do cumprimento exterior para a conversão interior do coração. Esse texto revela que a verdadeira justiça supera a mera observância legalista. Jesus aprofunda os mandamentos, mostrando que não basta evitar o homicídio, mas é preciso eliminar a raiz da violência, a ira e o desprezo. Não basta não cometer adultério, mas purificar o olhar e o desejo. A reconciliação torna-se prioridade até mesmo sobre o culto, indicando que a relação com Deus passa pela relação com o próximo. A radicalidade das palavras sobre cortar a mão ou arrancar o olho é uma linguagem simbólica que expressa a urgência de eliminar tudo o que conduz ao pecado. A exigência do sim e do não revela a importância da transparência e da verdade, sem recorrer a juramentos para garantir credibilidade. Na liturgia atual, este evangelho nos convida a viver uma fé autêntica, que vai além das aparências e penetra as intenções do coração. A justiça maior que a dos fariseus é a justiça do amor, que transforma atitudes e dá sentido aos mandamentos. Somos chamados a reconciliar-nos, a purificar nossos pensamentos e a viver na verdade, pois o reino de Deus não se constrói com formalismos, mas com relações restauradas e coerência de vida. Isso se traduz em atitudes concretas: buscar a reconciliação antes de participar da Eucaristia, vigiar nossos sentimentos para evitar rancor e palavras ofensivas, cultivar pureza de intenção nas relações e assumir compromissos com sinceridade. Em um mundo marcado por superficialidade e relativismo, Jesus nos desafia a viver a radicalidade do amor, que exige escolhas firmes e coerentes. Assim, cada gesto de perdão, cada palavra verdadeira e cada renúncia ao egoísmo tornam-se sinais do reino presente entre nós. Irmãos e irmãs, as leituras deste domingo formam um único convite: escolher a vida que vem de Deus e vivê-la com autenticidade. O Eclesiástico nos lembra que somos livres para optar pelo bem ou pelo mal, e que a verdadeira sabedoria consiste em seguir os mandamentos do Senhor. O Salmo proclama que essa lei não é peso, mas caminho de felicidade, e pede luz para cumpri-la com amor. Paulo, na carta aos Coríntios, aprofunda essa visão mostrando que a sabedoria de Deus é mistério revelado pelo Espírito, muito além da lógica humana. No Evangelho, Jesus leva tudo à plenitude. Não basta cumprir externamente, é preciso transformar o coração, reconciliar-se, viver na verdade e na pureza de intenção. Hoje a liturgia nos desafia a unir liberdade e graça, lei e amor, para que nossas escolhas revelem Cristo no cotidiano. Que cada gesto de perdão, cada palavra sincera e cada decisão pelo bem sejam sinais do reino presente entre nós. Oremos. Senhor Deus, fonte de vida e sabedoria, hoje queremos escolher o caminho que conduz à Tua presença. Ensina-nos a amar Tua lei, não como peso, mas como luz para nossos passos. Dá-nos um coração humilde para acolher a sabedoria do Teu Espírito, que revela mistérios maiores que nossos pensamentos. Purifica nossas intenções, para que nossas palavras sejam verdadeiras e nossas atitudes reflitam Teu amor. Ajuda-nos a reconciliar-nos com nossos irmãos, a vencer o rancor e a buscar a paz. Que cada decisão seja guiada pela Tua graça para que vivamos a justiça do Evangelho e sejamos sinais do Teu reino no mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.